Beleza, pessoal? Então vamos fazer mais um exercício aqui de estequiometria, tentando ser um pouco mais rápido dessa vez, tá? Então, perfeito. O H2S reage com o SO2 segundo a reação abaixo, né? A gente já percebe que ela está balanceada porque já foi dados os coeficientes estequiométricos. Dentre as opções abaixo, qual indica o número máximo de mols de enxofre que pode ser formado quando se faz reagir em 5 mols de H2S com 2 mols de SO2? Então, perfeito. Vamos lá, seguir os passos do algoritmo aí. Então, primeiro é balancear a reação química, já está tudo certo. Agora a gente vai identificar as grandezas fornecidas. Então, colocar aqui dados fornecidos, colocar DF só, né, para ser mais breve. Tá? Então, o que ele me forneceu nessa questão? Isso aqui, ó, 5 mols de H2S, então vou anotar aqui, né, é número de mols de H2S, será igual a 5, tá? E que mais? Esses 2 mols de SO2, tá? Então N aqui é do SO2, vale 2. Perfeito? Tá? E ele não me forneceu mais nada. Então agora a gente passa para o próximo aqui, pegar os dados desejados, né? Eu vou colocar DD. E o que ele está me pedindo aqui, né? Eu consigo enxergar nessa parte aqui da questão, ó. Dentre as opções abaixo, qual indica o número máximo de mols de enxofre que pode ser formado? Então ele está me pedindo o número de mols de enxofre, tá? Esse exercício já tem cara de ser simples porque deu tudo em número de mols, né? Aparentemente não vai precisar de nenhuma conversão. Então aqui o passo 3 já foi realizado com sucesso. Vamos classificar o problema agora, tá bom? Então vou colocar aqui do lado, ó. Em relação reagente produto, né, o dado fornecido foram dois, né, então H2S ou SO2. Ambos são os reagentes dessa reação química e, portanto, é o exercício que está me fornecendo o reagente. E o que ele está me pedindo? Né? O dado desejado é o número de mols do enxofre, que é um produto na reação. Portanto, é um exercício do tipo R para P, de reagente para produto. Tá? E qual que é o gênero das grandezas físicas fornecidas? Né? Tanto o dado fornecido como o dado desejado, né, são números de mols. Então é um exercício N para N. Tá? É o tipo de exercício que pode ser mais simples, porque não vai exigir nenhuma substituição lá na aplicação da lei de Cauchy. Perfeito. Então vamos lá. Passo 4 completo. Então caso 5 aqui agora, identificar o caso estequiométrico. Tá? Esse aqui é o caso de reagente em excesso, né? Possivelmente, tá? Nunca determinadamente assim. Como que eu enxergo que possivelmente pode ser reagente em excesso? Porque o exercício me deu o dado de 2 reagentes. Tá? Aqui. Quando ele fornece o dado de 2 reagentes, tem que sempre se perguntar, não tem excesso, provavelmente, né? Possivelmente. Sempre fazer analogia com a receita de um bolo, né? O cara te dá 3 kg de farinha e 5 kg de ovos. Não necessariamente a gente vai consumir os dois perfeitamente, né, em proporção para fazer uma certa quantidade de bolos corretamente, né? Talvez falte. Né? A gente pode até exagerar o caso para ficar mais evidente, né? 3 kg de farinha e 3 kg de ovos pode deixar dúvida. Nossa, parece que eu posso usar tudo, né? Então vai lá, 3 kg de farinha e 1 tonelada de ovos. Né? Você não vai usar todos os ovos. Então a gente sempre tem que se questionar, tem reagente em excesso? Quando ele fornece pelo menos 2 reagentes. Então é isso que a gente vai ver. Para a gente conseguir resolver esse passo, a gente precisa verificar se algum desses reagentes está com excesso proporcionalmente, viu? Não é em valores absolutos de número de mols, não. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, reagente em excesso. Então, reagente em excesso. Só para é um passo aqui da resolução do exercício para deixar organizado. Tá? A maneira de a gente resolver pode ser a seguinte: vamos calcular o número de mols do. Na verdade, calcular não, né? Eles já me forneceram, mas a gente vai colocar assim, ó, proporção esperada, tá? Então, proporção, vou colocar só prop, esperada. O que é esperada? Proporção esperada é o que a gente espera que seja
aqui, na verdade, qual que seria a relação, a divisão entre esses dois valores de acordo com a lei de Proust. E aí a gente escolhe um dos reagentes aqui. Eu vou escolher o SO2, tá? Na verdade eu vou escolher o H2S, porque ele é maior. Aqui. Então eu vou colocar em cima aqui no numerador o H2S e vou dividir pelo número de mols do SO2, tá? E quanto que tem que ser isso aqui, né? Na proporção esperada. Tem que seguir a lei de Proust. Então a lei de Proust ela me diz que eu vou ter que colocar os coeficientes estequiométricos respectivos, um dividido no outro, né, na razão. Então é só olhar ali a reação química, a gente vê que o coeficiente estequiométrico da level 2S é 2 e do SO2 é 1. Né? Então, portanto, essa razão aqui ela tem que ser 2, que é o coeficiente estequiométrico da H2S, e a gente coloca para dividir por 1, que é o coeficiente estequiométrico do SO2. Perfeito? Tá? Ou seja, né, isso aqui é 2. Significa que o número de mols do H2S tem que ser o dobro do SO2, né? É 2 vezes maior. Tá? Quando você divide uma grandeza pela outra, necessariamente você está analisando quantas vezes a de cima é maior que a de baixo. Né? Se esse número der maior que 1, se der menor que 1, é quantas vezes ele é menor, assim, né? Mas enfim, agora vamos calcular a proporção real, né? Por expectativa e realidade. Né? Então a proporção atual, né? Real não, né? Atual. Então a proporção atual. Então se eu coloco o número de H2S pelo número de mols de SO2, agora a gente troca pelos valores que a gente de fato tem, tá? Pelos dados fornecidos. Ó. Então de 1 é 5 mols, o outro é 2. Vamos trocar aqui. Então de cima é 5 dividido por 2. Né? Esse valor aqui é 2,5. Então a gente está, né, com o valor da proporção atual é maior. Então a gente escreve assim, ó, a proporção atual é maior que a esperada. Isso indica que a substância do numerador dessa fração, ou seja, aqui está o numerador, tá? Então essa substância aqui está em excesso. Então eu vou colocar aqui logo o H2S está em excesso. Perfeito? E se tivesse dado menor, professor? Por exemplo, 1,5. Nesse caso, H2S estaria em falta, né? Esse seria o reagente limitante. Então, a gente precisa ficar bem claro, né? Você vai usar essa comparação das proporções esperada e atual, mas sempre de acordo com o numerador da fração. Debaixo dele é só o valor que a gente fez para fazer a divisão, né? O denominador ele vai determinar aí as proporções relativas. Tá? Então, sempre do numerador. Tá? Então, agora que a gente sabe que a H2S está em excesso, a gente precisa necessariamente, para calcular a lei de Proust, aplicar a lei de Proust, usar o reagente limitante. Tá? É até bom escrever aqui, né? Está em excesso. E o SO2 é limitante. O SO2 é limitante aqui. A gente concluiu o quinto passo. Agora a gente continua normalmente o algoritmo aí, aplicando a lei de Proust, né, para a gente achar o nosso dado desejado. Então, vou colocar aqui a lei de Proust. Lei de Proust, né? O francês. Né? Então a gente coloca aqui o número de mols do dado desejado, né? Eu vou subir aqui em cima só para a gente ver, tá? É o número de mols do enxofre, perfeito? Então o NS, aí a gente divide pelo coeficiente estequiométrico dele, né? De acordo com a reação aqui é 3, então vamos descer, ó, divide ele por 3, tá? Isso aqui vai ter que ser igual agora ao número de mols, ó, do reagente limitante, tá? Não vai esquecer para não fazer cagada aqui. Então, do SO2, que é o limitante, e o coeficiente estequiométrico dele é 1. Então, divide por 1 aqui. Perfeito? O próximo passo do algoritmo seria simplesmente trocar, né, ou fazer as substituições com as relações estequiométricas, mas os dados todos já foram fornecidos em número de mols, então a gente não precisa substituir nada, basta agora a gente passar para o próximo passo, que é isolar
o dado desejado, que é o número de mols do enxofre. Então é só passar esse 3 multiplicando para cá, ok? Então vai ficar 3, agora a gente troca o valor pelo, quer dizer, a grandeza pelo valor, que nos foi dado, né? A gente viu aqui no dado fornecido que vale 2 mols, tá bom? Então vamos fazer isso aí. Então vamos trocar aqui por 2, né? E vai nos dar o resultado 6 mol. É fácil ver que vai dar em mol, né, pessoal? Porque aqui a gente faz análise dimensional, só tem uma grandeza na equação, então necessariamente vai ter que estar em mol, né? Então esse daqui é o resultado que a gente calculou, né? Então, se fosse for colocar uma resposta discursiva, então a gente responderia assim, né? Poderia, ou melhor, seriam formados. Então seriam formados 6 mol. Pode deixar no singular mesmo, tá? Quem quiser no plural seria 6 moles ou mols. Eu acho moles bem feio, apesar de ser o mais correto até no latim, né? Mas 6 mols de enxofre a partir das massas, né, ou melhor, das quantidades de reagentes fornecidas. A partir das quantidades de reagentes fornecidas. Tá? Não precisa ser extremamente específico, citando novamente aquelas quantidades, tá? Só basta fazer referência àquilo que os dados fornecidos, tá? Então essa daqui seria a resposta, né? Que seria aqui a alternativa C, perfeito? Só para a gente completar um pouco mais, é muito comum os exercícios de reagentes em excesso eles pedirem também qual que seria a massa do reagente em excesso que sobra, tá? Então, para a gente calcular isso aí, né, a gente pensa o seguinte, ó, a massa que sobra, ela é fácil até de você achar, tá? É só a gente pegar, na verdade, nesse caso, não vou colocar massa não, vou colocar o número de mols, tá bom? Então, o número de mols que sobra vai ter que ser o número de mols total menos o número de mols que foi consumido de fato na reação. Então pensa lá na receita de bolo, né? Eu te dei 3 kg de farinha e 1 tonelada de ovos. Como é que eu sei quantos ovos vão sobrar? Você faz a receita, aí você vai ver que você vai usar uma quantidade X de ovos. Então o que vai sobrar é o total que você tinha, aquela 1 tonelada, menos o X que você usou na receita de bolo. Perfeito? E o total a gente tem aqui, porque é o dado fornecido, que era aquele 5 mol. O número de mols consumido, que pode causar uma certa confusão, mas tem que ser o número de mols da lei de Proust, tá? Então, para a gente achar esse valor aqui, a gente tem que aplicar a lei de Proust de novo, tá bom? Mas uma dica mais simples. Essa reação, veja que a gente sabe que o enxofre, quer dizer, o SO2 é o reagente limitante. Então, a gente usa a partir dele aqui, fazer análise, né? Ele tem o coeficiente estequiométrico 1 e o H2S está 2, então é uma proporção de 1 para 2. O que isso significa? Significa que, seja lá qual for a quantidade de SO2 usada, necessariamente vai ser consumida o dobro em H2S. Perfeito? Então, fazendo aí um raciocínio mais simples, a gente viu que que a gente vai usar os 2 mol aqui do SO2, que foi o dado fornecido. Pela lei de Proust, né, olhando direto ali na reação química, a gente vai ter que consumir o dobro disso aí. Portanto, vão ser 4 mol. Tá? Vamos colocar 4 mol aqui. Então, se a gente faz essa conta aí, ó, vai ficar 5 menos 4, vai dar 1 mol. Então, isso aqui é o quanto sobrou de H2S, perfeito? Esse aqui não vai ser nada consumido durante a reação química, tá? Quem quiser calcular qual que seria esse número de mols consumido aqui de H2S, aí você teria que aplicar a lei de Proust, mas fazendo a relação assim, ó, o número de mols consumido, tá? Dividido por 2, que é o coeficiente estequiométrico dele, isso aqui vai ter que ser igual ao número de mols do SO2, que é o reagente limitante, dividido pelo coeficiente estequiométrico dele. Você vai perceber que isso aqui, quando você isola, né,
vai dar exatamente aquele raciocínio que a gente teve, tá? Vai ficar 2 vezes o número de mols do SO2, que é a proporção relativa entre eles lá como a gente viu pelos coeficientes estequiométricos, tá bom? Então é mais ou menos assim, não é tão complicado, só que tem que abrir um pouco a cabeça para entender que além de fazer todo o procedimento daquele algoritmo, né, de clicar a lei de Proust, e depois escrever esse resultado final, chegando até aqui, você ainda pode ter que fazer outra coisa, até lembrar da relação, né, número total menos número consumido. Beleza? Então, esse foi um a mais. Espero que tenha ficado claro, né, como se tratar dos reagentes em excesso e reagente limitante. Não é muito difícil, mas é um passo a mais bem chatinho, tá? Que pode ser ainda mais chato, é que esse exercício é mais tranquilo, porque ele já deu tudo em número de mols. Mas se tivesse sido dado em massa, a gente teria que fazer algumas substituições aqui, por exemplo, né? Colocando a relação de número de mols massa sobre massa molar, ou poderia ter dado sido em volume, enfim. Mas é isso então.